Agora a Um gente vai abraço. chamar o Gustavo do Greystone College, olha ele aí. Olá, 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 tudo bem, pessoal? Assim como eu comecei lá com a VGC, foi uma das minhas primeiras escolas. A ILSC e a VGC foram as duas minhas primeiras escolas que abriram as portas. E a ILSC já tinha, naquela época, o iniciozinho do Greystone, só que depois vocês foram crescendo e colocando mais e mais programas, né? E a ILSC e Greystone, gente, faz parte do mesmo grupo. E eles Exato, têm não só aqui em Vancouver, mas também eles têm em Toronto e eles têm em Montreal. exato. Então, dos programas que ele vai apresentar, e muitos tem, não só aqui em Vancouver, como Toronto e Montreal, e aí ele vai explicar essa diversidade de programas que eles têm e tudo, né? Vou ficar caladinha porque eu falo demais. Com Gustavo, é certeza. com você. Muito obrigado. Antes de mais nada, eu queria deixar aqui a nossa gratidão registrada, né? Assim como a colega anterior mencionou. Hoje, quando a gente fala em intercâmbio, é uma mística muito delicada, né? Sair da nossa zona de conforto, ir para um novo país, aprender um novo idioma, né? Morar, migrar, enfim, são mil oportunidades. E ainda assim, existem muitos desafios. E saber que existem agências aí tão sérias e comprometidas que entregam um trabalho fenomenal e que a gente assina embaixo tudo que vocês fazem é incrível. Então, muito obrigado da nossa parte pela disponibilidade, pelo tempo, viu? De verdade mesmo. Obrigada a você, querido. E obrigado também a todos vocês, viu, pessoal, que está aí assistindo. Enquanto eu estou compartilhando a minha tela aqui, deixar a minha gratidão. Já é tarde aqui no Brasil, então a gente sabe que a gente sempre tem que abrir mão de alguma coisa para poder estar aqui agregando conhecimento, então a gente fica muito feliz também com a disponibilidade de vocês. Ah, Como a Mai explicou, a ILSC Greystone College é uma instituição de fato muito grande, tá? A gente tem escolas de inglês, como também programas profissionalizantes em Vancouver, Toronto e Montreal, e através de outras marcas a gente também tem escola em Austrália, Estados Unidos, enfim, é uma marca gigantesca. E eu vou tentar ser o mais breve possível, o mais assertivo possível. Pelo que eu ouvi da última apresentação, peguei o finalzinho, eu percebi que ela já mencionou algumas coisas que eu repetiria aqui, então eu vou dar só uma pincelada nesses pontos para não ficar uma coisa muito cansativa para vocês. E eu já me coloco à disposição de antemão, tá? Então, claro que aqui é só um pedacinho de tudo que a gente tem para oferecer. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem depois conectar de uma forma individualizada, aí eu me coloco à disposição aí junto ao pessoal da Canadá Neonet para a gente poder juntos entender a sua necessidade e tentar fazer o seu sonho virar realidade aí através de um planejamento, tá bom? Então, vou começar a minha apresentação. Eu vou falar com vocês hoje sobre o Greystone College, tá? O Greystone College, ele é uma instituição de cursos profissionalizantes, Career College, a VET, né? Cada lugar chama de uma forma diferente, mas são aqueles programas de curta e média duração que eu sempre tento colocar como uma porta de entrada, né? Hoje o Canadá, ele oferece 1 milhão de oportunidades diferentes e eu acho que o Greystone College, assim como outras instituições privadas, eles podem ser vistos aí como o primeiro passo, né? A porta de entrada. O Canadá tem um processo de imigração muito claro, eu costumo dizer, né? E quando a gente sabe por onde a gente começa e os passos que a gente tem que seguir, acaba facilitando esse processo e esse entendimento. E o Greystone é justamente essa instituição que vai tentar trazer para vocês uma oportunidade inicial, como eu começo esse projeto e aonde eu posso chegar através desse projeto inicial, tá bom? Então, começando pelas localidades, hoje a gente tem escola aí em Montreal, Toronto e Vancouver, tá? Cada uma delas sempre muito bem localizada, no coração da cidade. Eu coloquei aqui algumas imagens só para vocês terem uma ideia da estrutura da nossa escola. A escola de Montreal, ela fica bem no centro da cidade. A gente está na Sherbrooke, fica de frente à McGill University. Então, os alunos que vão para Montreal, eles acabam conseguindo se locomover com bastante facilidade no ir e vir da escola. É uma escola grande, é uma escola que tem capacidade aí para quase 500 alunos. Se a gente for colocar todas as cargas horárias, supera aí mais de 1.000 alunos entre manhã e noite, tarde, agora em 2023, que a gente está oferecendo também. Então, se vocês observarem aí nas fotos, vocês vão ver que a gente segue um padrão muito parecido de estrutura e qualidade. Uma escola inovadora, uma escola moderna, uma escola grande, que tenta trazer para vocês aí não só o conforto, mas também localização e tecnologia, tá? E por último, a nossa escola de Vancouver, a nossa escola de Toronto fica... A gente tem 2 campos em Toronto, um deles fica na University Avenue e o outro fica na Bloor. Então, os alunos, a vantagem da University Avenue é que a gente está de frente a St. Patrick Station, então o aluno que precisa do transporte público para ir e vir para a escola todos os dias, ele literalmente consegue descer em frente à escola, ele dá 5 passos, ele já está lá dentro. Em Vancouver, a gente tem tanto na 55 Richards quanto na Granville, então vocês conseguem ter uma ideia também muito bem localizada, todas elas aí no coração das suas respectivas cidades, tá?
Para a gente poder falar sobre a instituição, eu acho que é legal a gente trazer alguns dados, né, para vocês entenderem o tamanho e a dimensão e qualidade que a instituição oferece. Então, considerando Canadá e Austrália, nós temos hoje 7 colleges. No Canadá são 3, esses 3 que eu acabei de mencionar. Já tivemos mais de 20 mil alunos que estudaram conosco através dos programas do Western College, mais de 20 anos de experiência no mercado, com 12 universidades parceiras que aceitam os nossos créditos para um processo de covalidação. Eu vou deixar para explicar isso no final. No Canadá, especificamente, são 7 instituições. Vou mostrar ela para vocês e vou dar um exemplo de como isso funciona mais ou menos. Lembra que eu mencionei porta de entrada, projeto inicial? Vocês vão perceber que eu vou usar essa palavra bastante, com uma frequência bastante regular, justamente para poder mostrar e exemplificar o que eu quero dizer com esse projeto inicial, tá bom? Então, hoje, o que a gente oferece, né, no Western College? O Western College, então, é uma instituição que é uma porta de entrada, né, que permite com que o aluno faça programas profissionalizantes. Aquele aluno que quer fugir do inglês, ele quer ter oportunidade de trabalho, ele quer ter uma imersão um pouco mais específica, então ele procura um programa mais assertivo. Então, as áreas que nós oferecemos são essas, tá? Então, a gente tem aí programas na área de negócio, programas na área de hospitalidade e programas na área de digital marketing. Aqui no próximo slide, vocês conseguem visualizar um pouquinho melhor. Deixa eu só minimizar aqui essa telinha que está me atrapalhando. Pronto. Vocês conseguem visualizar um pouco melhor quais os programas que são oferecidos nessas 3 áreas, de negócio, hospitalidade e digital marketing. Repara que a gente tem 3 cargas horárias, o que é uma vantagem muito grande, porque não só garante, né, o horário para o aluno, mas também permite com que ele escolha qual horário ele quer estudar, se de manhã, se à tarde ou se à noite. Esse programa da tarde, infelizmente, ele vai ser descontinuado, tá? Então, ainda para 2023, se alguém for começar, acho que a gente quase não tem tempo hábil, mas se houver essa possibilidade, ainda existe essa carga horária, mas a partir de 2024, todos os nossos intakes vão ficar focados no período da manhã e no período da noite. Se vocês observarem, aqui no meio, não sei se vocês conseguem ver o meu mouse, mas a gente tem aqui o nível ILSC necessário para fazer um desses programas, tá? E aí, eu sempre gosto de exemplificar qual é a oportunidade que esse aluno tem quando ele ainda não tem o idioma necessário para poder estudar um desses programas. A gente já vai entender isso melhor, mas eu só queria que vocês fixassem aí direitinho em cada uma dessas nomenclaturas, I2, I4, B4, I3, porque quando eu chegar no slide para explicar os níveis e o processo de planejamento, isso vai fazer mais sentido para vocês, tá? Então, a Vancouver e Toronto, a gente tem os programas de Diploma in Business Communication e Diploma in International Business Management, ambos com a opção de fazer com ou sem o co-op. Eu já sei que o pessoal explicou o que é o co-op Eds, então não vou perder muito tempo nessa explicação. E aí, para quem for para o Canadá, para Montreal, perdão, a gente tem um programa que a gente chama de Attestation of College Studies, International Business Management with Practicum. É um pouquinho diferente Montreal, a província de Montreal, na província de Quebec, quando comparada com British Columbia, que é onde está Vancouver, e a Ontário, onde está Toronto, tá? Então lá a gente não tem o co-op, como foi exatamente explicado aí pelo pessoal. Lá a gente tem o que a gente chama de practicum. Diferente do co-op, o practicum, ele não permite que você que você tenha de elegibilidade o tempo que você estudou para fazer o estágio obrigatório. O máximo que o Practicum pode chegar atualmente é a 20 semanas. Era 4 semanas até alguns meses atrás, e essa informação mudou recentemente. Então, o aluno, quando termina o programa em Montreal, independente do período desse programa, ele pode fazer o Practicum, que vai ter aí duração de até, no máximo, 20 semanas. Tá? Hospitalidade, a gente tem um programa de Custom Service, a Hospitalidade Operations, e também um outro certificado em Hospitality Skills. E, por último, os programas de Digital Marketing. Então, a gente tem aí Social Media Professional, Website Management, Marketing Professionals, e também um outro Attestation of College Studies. Todos esses Attestation of College Studies, ele é específico a Montreal, tem uma nomenclatura um pouquinho diferente. Então, são só 2 programas que nós oferecemos em Montreal atualmente através do Western College. Um na área de negócio e outro na área de Digital Marketing, tá? É importante sempre reforçar que quando vocês vão visualizar o Canadá como uma oportunidade, e o Canadá é o país da oportunidade, né? Eu sempre costumo colocar isso nas minhas explicações, oportunidade, flexibilidade, né? Tem um mundo de oportunidades lá dentro. Cada um desses destinos, eles vão ter particularidades diferentes, mas eles acabam se complementando. Claro que cada um de vocês que tiverem uma intenção diferente, quiser focar posteriormente para falar de Montreal, para falar de Toronto ou de Vancouver, tanto o pessoal da Canadá Neonet quanto eu me coloco à disposição para a gente poder explorar essas informações depois, tá? Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês
é aqui nessa explicação do período do programa. Se vocês acompanharem o mouse comigo, você vai reparar que a gente tem um programa aqui, o primeiro programa mesmo, Diploma em Business Communication. Esse programa de manhã, ele tem uma duração de 48 semanas, que é 24 semanas de estudo, com mais 24 de co-op, e à noite, ele tem duração de 88 semanas, sendo 48 de estudo e 40 de co-op. Esse programa, pessoal, eles têm a mesma regra de entrega, é o mesmo currículo. Só que quem estuda à noite, ele estuda de uma forma um pouquinho mais espaçada, tá? Então, eu só quis trazer essa explicação agora para que isso faça sentido quando eu chegar no slide mais para frente. Só para vocês olharem para isso e lembrar que a noite vai permitir ficar mais tempo, mesmo estudando a mesma regra e o mesmo programa. Eu já explico melhor como que isso vai funcionar na prática, tá? E além desses programas que eu acabei de mencionar, de hospitalidade, negócio e digital marketing, a partir de janeiro de 2024, a gente está trazendo os programas de tecnologia. Então, a gente está trazendo o programa de análise de dados, o programa de front-end developer e o programa de full stack, tá? Dentro desse programa de full stack, para quem está aqui acompanhando e está familiarizado com essa área de tecnologia, full stack basicamente é a junção do front-end e do back-end. O back-end a gente não tem individualizado, a gente só tem o front. Mas se a pessoa quiser estudar as duas coisas, aí a gente sugere que faça o programa de full stack, ele é um programa mais completo. Vai ter o front e posteriormente o back. E além disso, um programa que eu costumo dizer que ele vai flutuando entre a área de negócio e a área de tecnologia, que é o programa de Project Management, tá? Todos esses programas estão no nosso site, a gente tem flyers individualizados de todos eles, explicando a carga horária, o curso, as matérias, toda a estrutura de softwares que são trabalhadas. Então, se vocês tiverem interesse, sinalizem para que a gente possa mandar esse material de uma forma individualizada, que vocês possam ver direitinho o que estudaria em um desses cursos, tá bom? Bom, legal. Lembra que eu expliquei para vocês que tem diferentes níveis, né? Às vezes tem lá B1, B2 e 4, né? Que níveis são esses? Como isso funciona? Como eu me preparo? Como que eu sei se eu tenho um nível de inglês para estudar no Grayson College ou não? Então, primeiro ponto, né? Como que a gente vai iniciar esse processo? Quem tiver interesse vai precisar sinalizar para o pessoal da Canadá Newnet que quer fazer a prova de proficiência do Grayson College. É uma prova gratuita, super completa, que vai trabalhar as 4 habilidades: fala, escuta, escrita e leitura. Só que vocês não conseguem entrar no site e fazer. Precisa ser enviado por um agente oficial parceiro do Grayson College, tá? Então, por isso que vocês precisam sinalizar. Assim que você sinalizar, ela vai te mandar o link e você vai entrar um dia para fazer essa prova. O que eu peço? Façam com calma, com cuidado e cautela, tá? Não é uma prova que dá para fazer na hora do almoço, nem no ônibus ou no trânsito, nada disso, pelo contrário. É uma prova que vai trabalhar as 4 habilidades e tem uma inteligência artificial lá dentro que conversa com você. Então é importante que você esteja num ambiente seguro e num ambiente no qual você consiga, né, focar o máximo possível para que o seu teste, o seu resultado seja o mais assertivo possível. Então, se vocês repararem aqui comigo, vocês vão observar que a gente tem 10 níveis, tá? São 4 níveis de básico. Cada quadradinho desse aqui, onde eu estou com o mouse na frente do ILS Levels, é um nível nosso. Então, são 4 níveis de básico, básico 1, 2, 3 e 4. 4 níveis de intermediário, 1, 2, 3 e 4, e 2 níveis de avançado. Quando você fizer a prova, você vai cair exatamente em um desses níveis. Se você cair no nível proporcional ao nível exigido pelo curso que você quer fazer, não precisa de mais nada. O outro pré-requisito, além do nível de inglês, é apenas ter terminado o ensino médio para qualquer um dos programas do Grayson College. Não existe nenhum outro pré-requisito além desses dois. Então, alcançou o nível? Excelente. Está pronto para começar o programa. Gustavo, não alcancei o nível, né? Eu quero fazer o curso aí do intermediário 1, que exige intermediário 1, mas eu caí aqui no básico 4. Como que funciona para eu conseguir planejar para poder estudar com vocês? Você pode estudar por conta, obviamente, né, e tentar repetir o teste depois de um período para ver se alcança o nível, ou você pode contratar o nosso programa chamado de Pathway, que é esse inglês pré-Grayson College, para que você possa alcançar o nível necessário e, a partir daí, fazer o programa que você tem interesse. Cada um desses níveis, pessoal, é como se fosse uma série da escola, tá? Eu sempre peço para vocês olharem dessa forma. Cada quadradinho desse aqui é como se fosse uma série da escola. Só que ao invés de você demorar um ano para passar de ano, né, para subir o ano, você demora 4 semanas.
Então, cada nível da LSC tem duração de 4 semanas. Então, a progressão ela é clara. É muito simples para nós fazer um planejamento para vocês, quando a gente sabe o nível que você tem, o curso que você quer fazer, e aí, automaticamente, se você não alcançar o nível de inglês, a gente vai conseguir programar exatamente o tempo que você vai precisar estudar. E o legal é que a gente tem duas modalidades de inglês. A primeira delas é presencial lá na escola. Você pode escolher qualquer um daqueles 3 centros que eu mostrei, Vancouver, Toronto, Montreal, e ir com o período anterior necessário ao início do Bristol College, né? Porque você tem que alcançar o nível necessário antes de começar o programa, ou você pode fazer aqui mesmo do Brasil, ou de qualquer lugar que você esteja, online, porque a gente também tem aulas online de tem carga horária semi-intensiva e intensiva, que você pode ter a mesma regra de progressão. Então é muito simples. Cai no básico 4, preciso do intermediário 1, é só estudar 4 semanas. Cai no básico 3, preciso chegar no intermediário 1, você estuda 8 semanas. Cada semana, cada nível aqui, de 4 em 4 semanas, até chegar no nível que você precisa, tá? Então, acho que o que eu quero deixar claro aqui é que, por mais que às vezes você não tenha o idioma, ou já tem, mas acha que precisa melhorar, ou não é o suficiente para um determinado programa, não desanime. A gente tem aí todo um foundation e todo um processo para te ajudar, desde que você, daquela pessoa que não tem absolutamente nada de inglês. E o legal é que, se você parar para observar, quando eu mostrei o slide anterior com os níveis, a gente tem profissionalizante que aceita a partir do básico 4, que é o Beginner 4. Então, existem programas aí que você consegue fazer com nível de inglês mais baixo, o que é fenomenal e que você vai conseguir, né, ter aí uma porta de entrada facilitada, vai poder trabalhar as 20 horas, como o pessoal explicou, e ao final você pode fazer o co-op. Ponto importante do co-op dentro da ILSC, gente, dentro do Greystone College, perdão, é que a gente não cobra nada mais pelo co-op, tá? Então, quando você tem o programa, a sua escolha, você vai escolher se você quer com ou sem o co-op. Se você fizer com ou sem, o preço é o mesmo, ele não muda, tá? Então, o valor que vocês verem do programa, ele vai ser sempre igual. Se fizer com o co-op, fenomenal, você vai ter o dobro do período para ficar no país. Se fizer sem, vai pagar a mesma coisa, terminou o programa, volta para o país de origem. Legal? Então, aqui é só para vocês entenderem mais ou menos o timetable, né? Isso está disponível no site, em todos os nossos documentos. Quem estuda de manhã, estuda de segunda a quinta-feira, né? Das 8 da manhã até a 1 da tarde. Na sexta, das 8h30 até as 11h30. Essa matéria aqui é uma matéria que eu vou explicar depois. E quem estuda à noite, ele estuda de segunda a quinta. E aí eu já vou explicar o porquê dessa diferença, mas vocês já conseguem imaginar que isso faz aí um adendo àquilo que eu estava mencionando do programa noturno ser um pouco mais longo. Bom, para poder exemplificar, né, isso de o noturno ser mais longo ou o de manhã ser mais curto, eu trouxe aqui um exemplo do programa de Front-End Development. Mas essa regra vai seguir para todos os programas, tá? Então, é só para vocês terem uma base em cima desse programa e isso se repete para os outros. Alguns programas são oferecidos manhã, outros só à noite. E tem programa que tem as duas timetables, manhã e noite, e aí você escolhe qual você quer fazer. Então, por exemplo, o programa de Front-End é um programa noturno que ele tem 38 semanas de duração, sem o co-op, só a parte acadêmica. Lembrando que nessas 38 semanas que você está estudando, você pode trabalhar 20 horas legalmente. Quando você termina o programa, se você fizer com o co-op, você tem mais 30 semanas para ficar no país e agora sim poder trabalhar full-time ou 20 mais 20, que é 20 de estágio e 20 de off-campus, né? Uma área que você pode trabalhar, que seja qualquer área, independente do que você tenha estudado. As 20 do co-op, perdão, as 20 do estágio é sempre relativo ao estudo, as outras 20 não. Mas o ideal é que o aluno, né, consiga arrumar um trabalho na mesma área para que ele possa fazer o full-time, trabalhar as 40 horas na mesma habilidade. E aí, repara que dentro do front-end a gente tem 5 cursos, tá? Que está a nomenclatura de cada um desses cursos, só para vocês terem uma ideia. Workplace Skills and Tools, Front-End Basics, aqui alguns dos softwares, Front-End Basics e um outro software, Front-End Development com Angular, Basics e o Front-End com React. Então, basicamente, são essas as matérias que você estudaria num programa como esse. Cada programa vai ter as suas matérias, os seus cursos, melhor dizendo. E aí, olha só que interessante. O aluno que estuda à noite, cada um daqueles cursos que eu mostrei agora no slide anterior, que são 5, ele vai estudar durante 6 semanas, ele tem 2 semanas de break, e aí ele começa o segundo curso. Isso vai se repetindo até que ele termine. Curso 1, 2 semanas de break, curso 2, curso 2 semanas de break, curso 3, 2 semanas de break, curso 4, 2, e aí ele termina o programa. Se esse aluno estuda de manhã, cada curso tem duração de 4 semanas. Lembra que eu te falei que de manhã é de segunda a sexta e à noite é de segunda a quinta? Então, esse dia a mais na semana é o que faz a proporção de ser de 2 semanas a mais para o noturno e 2 a menos para o de manhã.
Quando você faz de manhã, cada curso tem duração de 4 semanas e não existe os breaks. Então, você faz o curso 1, terminou, curso 2, curso 3, curso 4, curso 5. Por isso que quem estuda de manhã acaba acabando o programa mais rápido de quem estuda à noite. Ele é igual, só que a distribuição dele é um pouquinho diferente. Esse programa em específico, ele só tem à noite. Mas se ele tivesse manhã e noite, seria exatamente dessa forma, tá? E o legal, pessoal, é que quando você está fazendo à noite e você tem esses breaks, você pode trabalhar full time durante o break, tá? O que é muito interessante também. Bom, o COP, o pessoal já explicou, não vou perder tempo aqui, vocês já sabem o que significa, então a gente pode seguir, né? Se tiver alguma dúvida, depois vocês sinalizem, por favor. E aí é legal de falar de toda a estrutura que o Grayson dá para os nossos alunos, tanto em Vancouver, quanto em Montreal, quanto em Toronto. Via de regra, a gente garante a colocação no co-op, tá? Isso é garantido. Para que o aluno possa se formar, ele precisa trabalhar. Então, a escola vai te ajudar de todas as formas possíveis a encontrar um emprego. Se você não encontrar, a gente vai arrumar um emprego para você, tá? É exatamente isso que eles querem dizer quando eles dizem garantido. Óbvio, vai depender do aluno, né? A entrega, a participação, entrega de atividades, a presença em sala, tudo isso é importante. Mas se o aluno conseguir seguir todas as regrinhas mínimas, a gente vai fazer essa colocação, nem que tem que contratar esses alunos nós mesmos. Mas a escola vai ajudar com que você consiga a colocação no co-op, tá bom? Pessoal, eu costumo dizer que o Canadá é um país cheio de oportunidade. E aí a gente consegue comparar com o Brasil, né? O Brasil é o quinto maior país do mundo. A gente tem aí 8 milhões e 500 mil quilômetros de extensão territorial e aproximadamente 215 milhões de habitantes. O Canadá é o segundo maior país do mundo. É maior do que o Brasil. Tem quase 10 milhões de quilômetros de extensão. E a população do Canadá está na casa aí de 40 milhões de habitantes. Então, quando você compara um país menor com 6 vezes a população, não sou de exatas, mas estou chutando, você consegue perceber que, de fato, é um país que tem oportunidade. Vai depender do seu nível de inglês, das suas habilidades e o que você está disposto a fazer. Mas a escola vai se desdobrar para te ajudar com todos esses pontos que estão aqui e as empresas parceiras que contratam os nossos alunos com frequência. Aqui algumas das empresas, né, parceiras que contratam os nossos alunos para cada uma dessas áreas, para que vocês tenham conhecimento. Depois eu compartilho a apresentação também para vocês olharem com mais calma. E aí, para a gente poder já ir para o caminho do fim, eu acho que eu consigo ter mais uns 2, 3 minutinhos, e aí eu já consigo terminar. Aqui vocês conseguem ter uma ideia de potencial de ganhos, tá? Potencial de ganhos a gente fez justamente para que vocês tenham uma noção do que dá para ganhar estando no Canadá. Então, eu peguei um exemplo aqui do Diploma em Business Communication com o co-op, né? Porque o co-op ele é importante, e peguei o curso noturno, porque ele dá mais tempo, então o seu potencial de ganho ele vai ser maior. Então, a gente pega aqui, o primeiro ponto é o preço do curso, né? Custa aí aproximadamente $8.400, o que daria mais ou menos isso em real. Essa informação está desatualizada, tá? Eu usei um dólar aí que estava um pouco mais alto, acho que pode ser até que dê menos ou mais, enfim, não lembro exatamente o valor. E aí, no período acadêmico, repara que você tem 2 períodos. No período acadêmico, você pode trabalhar 20 horas, né, durante 48 semanas, considerando o salário mínimo do Canadá. Claro que isso varia de província para província. Então, a gente pegou um número aí muito perto do salário mínimo. Então, podendo trabalhar as 20 horas, considerando o salário mínimo, durante as 48 semanas que você está estudando, você tem um potencial de ganho aí de mais ou menos $16.000, o que é já superior, quase que o dobro do valor que você investiu. E aí, durante o co-op, isso se multiplica, né? Isso aí dobra, porque você pode trabalhar 40 horas. A gente coloca aqui só um pouquinho a mais de salário. Claro que o seu potencial é muito maior do que isso, tá? Mas a nossa dedução é a seguinte: você já está um ano no Canadá, seu inglês já está fenomenal, está falando super bem. Você já tem oportunidades de trabalho, já experiências de trabalho, você tem um curso já, uma formação, a gente acredita que você tem potencial para ganhar aí $1,25 a mais. Agora, considerando os $18 por 40 semanas a 40 horas, o potencial de ganho fica na casa aí de quase $30.000. Isso aqui a gente traz não é para mostrar que, vou ficar rico, não é isso, longe disso, mas que existe a oportunidade, existem profissões em demanda, existem necessidades de profissionais qualificados, e você que se dedica e você que se destaca, com certeza vai conseguir se manter no país. Isso se repete para os outros programas, né? Só para vocês terem uma ideia, mas, de novo, eu posso disponibilizar esse potencial de ganhos para você ter uma clareza sobre cada um dos programas. Coloquei aí um de cada área, mais ou menos. E aí, para a gente terminar, lembra que no começo eu falei que, além de tudo, né, o Greystone College é uma porta de entrada, depois você tem outras etapas, né? É um processo de migração claro hoje no Canadá, e aí basta você seguir aquela escadinha. Quando você termina o nosso programa, né, pode ser que alguma coisa aconteça, consiga um sponsor, uma empresa específica que queira te apoiar, ou até mesmo você desenvolver uma habilidade numa área em necessidade, consegue um processo facilitado, enfim, 1000 coisas podem acontecer. Mas, né, para aquelas pessoas que terminaram um colégio privado,
fizeram o co-op, né, não conseguiram ainda o processo, mas querem continuar, a gente tem aí várias instituições parceiras, mas essas 7 em específico aceitam os créditos do Greystone College para você eliminar a matéria e conseguir fazer o bacharel deles de uma forma mais rápida e poder ter acesso ao PGWP depois. Então, eu trouxe um exemplo aqui do Greystone College com a Yorkville. Todas as 7 que eu mostrei no slide anterior têm algo parecido, tá? Então, Greystone e Yorkville seria basicamente essas 2 áreas, Diploma International Business e Diploma in Hospitality Operations. As pessoas que fazem esses programas, eles têm acesso para transferir para qualquer um desses bacharelados que vocês estão vendo aí da Yorkville, e aí o processo seria exatamente como você está vendo aqui embaixo. A pessoa faz 1 ano de um desses 2 programas no Greystone College, transfere todos os créditos para Yorkville, e aí você, em mais 2 anos e meio, termina o programa de bacharel. Então, você, ao invés de estudar 4 anos de bacharel, ou em alguns casos 3, numa carga horária mais intensiva, em 3 anos e meio você consegue terminar começando no Greystone College. Então, é justamente essa a ideia que eu queria trazer para vocês hoje. Planejamento, oportunidade e porta de entrada. Saber que existem instituições que têm toda a estrutura para poder ajudar com que esses sonhos se tornem realidade e que existem agências aí fenomenais, como a Canadá Neonet, que faz um trabalho incrível para poder apoiar vocês. E é isso. Querido, muito obrigada. Passei muito, não? Não, não passou. Muito obrigada aí pela sua apresentação fantástica. Olha quantos programas legais, né, o Greystone tem, não só na área de business, como na área de tecnologia, como na área de hospitality, que é a parte de turismo, Exato. eventos, né? Exato. Como a área de marketing também, né? Bastante, tem uma diversidade grande. São né? oportunidades, né? Eu acho que é sempre essa semente que a gente tem que trazer. É real, é possível, não é tão difícil nem tão caro. É uma porta de entrada. Então, é saber como funciona. Aceita daquele inglês básico, né? Eu tenho alguns clientes fazendo customer service na parte de hospitality, ali com o básico 4, né? Tenho outros fazendo international, já com intermediário 3 ou 4, não me lembro agora, mas cada um tem realmente um nível, então você vai ser testado e dependendo do nível a gente ali consegue ter uma maior diversidade de programas para te oferecer, né? Planejamento, né, Mar? Planejamento. Exato. Essa palavra, saber que a gente tem como planejar. Basta fazer a prova e falar o que tem interesse em fazer. Se a gente tiver, o planejamento fica muito claro. Exatamente. E o que é mais legal os colleges estão acordando para isso, né? Os colleges que vieram assim, de escolas de inglês e que foram avançando para college, né? É essa parceria que vocês têm feito com essa transferência de créditos. Né? Então, isso abre muitas portas, né? As pessoas não sabem se vai se adaptar no Canadá. Então, começa com um curso mais em conta, começa com inglês mais básico, mas você não está ali só fazendo aquilo, você já está construindo até um caminho lá na frente. Né? Porque se você consegue transferir os créditos desse seu college que você fez de carreira para um que vai te dar direito a PGWP, você só vai estender o visto aqui dentro e vai terminar lá seu bacharelado. Então, muitos estudantes ali de high school, né, que acabou o high school, que acabou o ensino médio, vem para cá, meu pai, gostei, quero ficar, eu agora vou terminar meu bacharelado, já fiz uma parte aqui. Então, isso é muito legal. Esse é um desafio muito grande que a gente tem, né? É desmistificar isso, né? Porque aqui no Brasil, a nossa cultura educacional faz com que a gente termine o ensino médio e tenha que fazer um bacharel, isso é regra. O Canadá não é bem assim. Então, os programas profissionalizantes, eles são excelentes portas de entrada para o mercado de trabalho, para te, né, preparar para você trabalhar bem naquela área. Só que ainda assim, se você está com aquele planejamento, poxa, mas o ideal é que eu faça o bacharel, começando no Greystone College, você vai terminar no mesmo tempo que você terminaria começando numa universidade pública e melhor, gastando menos, né? Porque o primeiro ano você tem um investimento bem menor do que fazer todos os anos com isso. Com certeza. Muito obrigada, Gustavo. Você está convidado a ficar aí um pouquinho. Se as pessoas. Eu acho que tem gente aí perguntando alguma coisa no chat, podem responder, tá? Fique à vontade. E a gente vai dar sequência aí às nossas apresentações. Obrigada, Gustavo. Eu que agradeço. Foi um prazer, pessoal. Obrigado mais uma vez e sucesso aí para todo mundo.